E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Aline Saz, da disciplina de Matemática. Trabalho na Escola Municipal Vereador José Almate, localizada na Zona Leste de Teresina. Gostaria de mandar um beijo, um abraço para todos que estão me acompanhando, para a equipe gestora, equipe de professores e para todos os meus alunos também da escola. Estou morrendo de saudade de vocês. A gente continua de maneira remota, procurando acompanhar os estudos da melhor maneira possível, combinado? Na nossa aula de hoje, o que é que nós vamos ver? Nós vamos trabalhar com a ideia de operações com números racionais. Repara aqui qual vai ser o nosso objetivo da aula. Coloquei aqui, olha aí, nosso objetivo, determinar operações. Quais são essas operações? Nós vamos dar ênfase nessa aula na operação de divisão, certo? Com números racionais na forma decimal. O número racional, como vocês sabem, é todo número que pode ser escrito no formato de A sobre B, aquele nosso formato de fração, com B diferente de zero. Mas nós vamos, de maneira particular, trabalhar somente com esses números no formato de número decimal, combinado? E claro que nós vamos trabalhar também com a ideia de resolução de problemas. Divisão é uma operação que vocês têm muita dificuldade, hein? Eu espero que depois dessa aula vocês fiquem com a mente mais clara a respeito dessa operação envolvendo a parte de números decimais. Vamos lá, então? Coloquei aqui para a gente revisar, como sempre, tem que ter o nosso momento de revisão, não é isso? Vamos lá. A divisão com números decimais é aquela que apresenta um número decimal no divisor e ou no dividendo e depende de uma técnica específica para a resolução. Eu coloquei aqui algumas formas de resolução. A primeira é transformar esses números em fração e depois efetuar a divisão entre frações. Como é que efetua a divisão entre frações? Lembra? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Professora, já não gostei dessa alternativa porque eu não gosto de divisão. Vou trazer uma segunda opção para vocês. A segunda opção vai ser trabalhar com a ideia do deslocamento da vírgula. Vocês vão ver o quanto que é fácil fazer essa divisão entre números decimais. Pode ser também entre número decimal e número inteiro através do deslocamento da vírgula. Vamos ver como é que vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Olha aí, chamei de técnica eficaz. Vai ser a segunda opção que nós vamos utilizar. Coloquei aqui alguns passos que nós vamos seguir para resolver problemas envolvendo divisão entre números decimais. Primeiro passo, contar as casas decimais do divisor e do dividendo e escolher o maior entre esses números. Então, se ambos forem números decimais, você vai contar quantas casas decimais existem entre cada número. E aí, aquela que tiver o maior número de casas decimais vai ser o nosso valor escolhido. Depois, o que a gente faz? Identifica por qual potência de 10 ambos os números devem ser multiplicados. Essa ideia da potência de 10, que é, por exemplo, se for uma casa decimal, multiplica por 10, 2, 100, 3.000 e assim sucessivamente, ou seja, cada casa decimal representa um zero, ela pode ser feita também associando apenas com o deslocamento da vírgula. Porque quando você desloca, por exemplo, uma vírgula à direita do número, você está multiplicando ele por 10, não é isso? Então, vamos esquecer aquela nossa maneira antiga de pegar o valor e multiplicar por 10 armando a continha mesmo. Quando você for multiplicar por 10 ou por qualquer valor que seja múltiplo de 10, você vai trabalhar somente com o deslocamento da vírgula e fica super fácil, ok? Próximo passo, multiplicar o divisor e o dividendo pelo resultado dessa potência ou simplesmente deslocar a vírgula, que foi o que eu já falei para vocês. E o quarto passo, realizar a divisão propriamente dita. Por quê? O que é que vai acontecer? Nós vamos encontrar uma fração equivalente a ela sem vírgula. Olha que legal. É mais fácil dividir dois números inteiros, sem a vírgula, ou dois números com vírgula. Com certeza, dois números sem essa vírgula, não é isso? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer, transformar esses números decimais em números inteiros para poder fazer a divisão entre eles. Coloquei aqui dois exemplos para a gente poder iniciar. O primeiro exemplo, a gente vai calcular a divisão entre um número decimal e um número inteiro. Então, eu quero que você calcule a divisão de 11,4 por 6. E aí, como é que você iria fazer essa divisão? Professora, como é que eu vou dividir 11,4 por 6? Posso pegar o 11, dividir por 6,
Bora lá. A gente vai fazer já utilizando a técnica que nós acabamos de ver, que eu chamei de técnica eficaz. A gente vai eliminar essa vírgula para deixar o valor inteiro, embora dê para resolver sendo o número decimal dividido por inteiro. Mas vamos transformar em inteiro, que fica mais fácil. Então, olha só. Primeiro, eu vou observar que o divisor possui uma casa decimal. O dividendo não tem, é 6,0. Ele é um número inteiro, não tem um valorzinho após a vírgula, não é isso? Segundo passo, uma casa decimal representa que ambos os números devem ser multiplicados por 10. Professora, mas só o numerador é decimal. Eu não multiplico por 10, não é só em cima, não? Negativo. Eu vou multiplicar por 10 toda a minha fração. Por quê que é toda a fração? Porque se eu multiplicar por 10 em cima, eu tenho que multiplicar por 10 embaixo, exatamente por ser uma fração. E sempre tem que ser pelo mesmo valor correspondente, ok? Ou nós vamos deslocar uma vírgula para a direita. Uma casa, aliás, em relação à vírgula, tá bom? Eu desloco essa vírgula uma casa para a direita. Próximo passo, 11,4. Eu peguei esse valor e multipliquei por 10, que é a mesma coisa que deslocar a vírgula uma casa para a direita. Quando eu deslocar uma casa para a direita, vai ficar 114, tá vendo? Que é a mesma coisa que pegar 11,4 e multiplicar por 10. Vou fazer a mesma coisa com o meu 6. 6 vezes 10 dá 60. Prontinho. Então, eu posso dizer que 11,4 dividido por 6 é a mesma coisa que 114 dividido por 60, tá bom? Que era para ser um 6. Estou percebendo agora nesse exato momento. Então, vamos lá. Vamos realizar a divisão. Eu vou pegar esse valorzinho aqui, vou fazer na minha mesa. Vamos para a mesa. Usar a mesa digitalizadora. Que eu já faço a correção. Vamos lá. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, só para reforçar. Nós estamos pegando, deixa eu ver se vai caber aqui, 11,4 por 6, tá vendo? Como eu desloquei uma casa para a direita, eu tenho que acrescentar um zero aqui, ok? Aqui era para ser o 6, a correção feita é essa. Então, nós vamos ter 114 dividido por 60. Deixa eu ver se eu coloquei o 60 aqui já, que a gente ganha tempo. Deixa eu passar aqui rapidinho, olha aí. Dividido, vamos ver se eu coloquei 60, coloquei, pronto. Então, 11,4 dividido por 6 é o mesmo que 114 dividido por 60, tá bom? Como 114 é um valor, eu vou pegar, por exemplo, eu pegaria o 11, mas 11 é menor do que 60 na minha divisão, não posso. Vou pegar o 114. Quando eu pegar o 114 e dividir por 60, olha aí, vai dar 1. 1 vezes 60, passo para lá, subtraindo, vai sobrar 54. O que eu faço para continuar essa divisão? 54 é menor do que 60. Como eu quero continuar essa divisão, eu vou acrescentar um zero e lá naquele meu quociente eu vou colocar uma vírgula, ok? E aí agora eu pego 554 e divido por 60. Olha aí, vai dar 9, que é a nossa resposta. 9 vezes 60, 540, e o meu resto dá zero. Isso quer dizer que 11,4 dividido por 6, que é a mesma coisa que 114 dividido por 60, vai dar 1,9, tá bom? Beleza? Combinado? Deu para entender? Deu para lembrar direitinho? Então, muito cuidado na hora de realizar essas divisões que envolvem números decimais. Essa é a primeira situação. Qual é a primeira situação? Eu peguei um número decimal e dividi por um valor inteiro. A segunda situação que nós vamos ver agora, ela vai envolver números decimais, tanto numerador quanto denominador. Vamos ver. Próximo exemplo, olha aí. Calcule a divisão de 11,4 por 0,6. Agora sim, é 0,6. Então, eu estou pegando dois números que são decimais. Já atendendo ao primeiro passo da solução, o que eu vou observar? Que o divisor e o dividendo, que no caso é o meu numerador e denominador, se a gente montasse uma fração entre esses números, possuem uma casa decimal. Não tem nenhum que tem casas decimais a mais que o outro, não é isso? Então, vamos lá. Uma casa decimal representa que ambos os números devem ser multiplicados por 10 novamente. Ou que eu vou pegar essa vírgula e deslocar uma casa para a direita em relação a cada valor. Olha aí.
Terceiro passo é pegar cada um desses valores e multiplicar por 10. Então, vamos lá. Peguei 11,4 e multipliquei por 10, deu 114. É a mesma coisa, galera, que deslocar uma casinha para a direita, ó. Observa. Desloquei uma casa para a direita. A vírgula veio para cá, ficou 114,0, ok? E depois eu peguei o 0,6. 0,6 vezes 10, desloquei uma casinha, à minha direita deu 6. Então, 11,4 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 114 dividido por 6. Agora vamos fazer essa divisão, que é o quarto passo. Olha aí, a minha continha. 114 dividido por 6. Agora sim, eu posso pegar o 11, não posso? Peguei o 11 aí. 11 dividido por 6 dá quanto? Aí você vai para a tabuada do 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, vai passar. Então, é 1 no quociente. 1 vezes 6 dá 6. Quando eu passar esse 6 para lá subtraindo, vai sobrar 5, ok? Desço 4 para continuar minha divisão. 54 dividido por 6 dá 9. 9 vezes 6 dá 54, o nosso resto é igual a 0. Prontinho. Então, 11,4 dividido por 0,6 dá 19. Professora, como é que a senhora está dividindo 11,4 por um número e está dando maior do que 11? Isso é possível? É sim, gente. Sempre que nós fizermos uma divisão entre um número e o outro for menor do que 1, repara que 0,6 é menor do que o inteiro, concorda? O resultado vai ser maior do que o divisor, como vocês podem observar. Então, se por um acaso você fizer uma divisão, fiz a divisão, professora, deu 1,9, você já se questiona. Não, mas tem que ser maior do que 11,4, eu estou errando aqui nessa minha vírgula. Em alguma coisa eu estou errando. Então, já pega essa dica. Está dividindo um valor por outro número que é menor do que o inteiro, que é o caso do 0,6, esse teu resultado tem que ser maior do que 11,4, ok? Certinho? Deu para entender mais ou menos como é que vai funcionar? Vamos ver algumas outras questões agora, para a gente fixar melhor o conteúdo. Olha aí. Professora, a senhora acredita que até hoje eu não sei fazer divisão desse jeito? Vamos aprender. Vamos aprender. Tem que sair daqui hoje sabendo fazer divisão entre dois números decimais, certo? Olha aqui a nossa letra A. Efetue as seguintes divisões. 0,48 dividido por 0,002, olha, é bem menor do que 1. O resultado vai dar um número maior, bem maior que 0,48. A primeira opção que eu tinha dado para vocês, técnica de resolução, era transformar em fração decimal. Como é que eu transformo 0,48 em uma fração decimal? Vocês lembram? 0,48, eu escrevo o número sem a vírgula, no caso fica só 48, coloco a barrinha, e embaixo eu coloco 100. Por que é 100? Porque são duas casas decimais. Então, seria 48 centésimos dividido por... Esse 0,002 seria 2 sobre 1000. 2 milésimos, porque são três casas decimais. 48 centésimos dividido por 2 milésimos. Aí você tem que pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E dá trabalho, hein? É bem mais fácil a gente trabalhar com deslocamentos da vírgula. Então, na resolução de todas as questões que nós vamos fazer durante essa aula, eu vou utilizar sempre a segunda técnica, tá bom? Eu acredito que vocês prefiram também essa segunda técnica. Então, vamos lá. Como eu já vinha falando para vocês, essa minha divisão aqui, ela pode ser expressa em forma de fração. Como é que eu escreveria em forma de fração? Ficaria 0,48 sobre 0,002. Olha aí. Já olhando para essa minha divisão, eu consigo perceber qual é o número que tem o maior valor de casas decimais. 0,48 tem duas casas. 0,002 tem 3 casas decimais. Já sei que esse aqui tem mais. 3, ó. Isso quer dizer que agora eu vou deslocar 3 casas ao todo, tanto em cima quanto embaixo. Que é a mesma coisa que eu pegar toda essa minha fração, esse meu valor, e multiplicar por 1000, cada um. São 3 zeros, ok? Vou deslocar. Vamos trabalhar com a ideia do deslocamento da vírgula, que é mais fácil. Aqui eu vou deslocar 3 casas, para poder ficar quanto? 2. E aqui, quando eu deslocar 3 casas, eu vou ter que acrescentar um zero aqui, porque tem um espaço em branco. E aqui vai ficar 480, certo? E aí, nós vamos ter 480 dividido por 2.
Então, 0,48 dividido por 0,002 é a mesma coisa que 480 dividido por 2. Que vai dar aqui 240. Ok? Entendido? A letra B, como é que seria a letra B? 12,95 dividido por 0,07. Vamos escrever em forma de fração esse valor? Vai ficar 12,95 sobre 0,007. Professora, já estou percebendo aí que no valor de baixo tem 3 casas decimais. No valor de cima tem 2. Então, eu multiplico por 1.000 ou eu desloco 3 casas para a direita. Vamos trabalhar com a ideia do deslocamento da vírgula, que é mais fácil. Desloquei 3 casas à direita aqui, a vírgula veio para cá. Desloquei 3 casas à direita aqui, 1, 2, 3. No espaço que não tem nada, acrescento 0. Então, vai ficar 12.950 dividido por 7. Me diga aí, é mais fácil fazer ou não essa divisão? Dividir esse número por esse do que esse por esse? É mais fácil. Vamos fazer aqui rapidinho essa divisão. 12.950 dividido por 7. Vai dar 1, 1 vezes 7 dá 7, sobra 5. Desço 9. 59 por 7 dá 8, 8 vezes 7, 56, sobra 3. Desço 5. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35, sobra nada, 0. Esse 0 aqui eu trago para cá. Prontinho. Então, a nossa resposta aqui vai ser 1.850. Olha aí o tanto que aumentou, galera, esse valor. 1.850, porque eu estou dividindo por 0,007. É um valor bem pequeno. Então, o número, o resultado dessa divisão, ele vai ser bem maior, ok? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e entender. Vamos para o próximo? Vou passar, hein? Então, mais uma vez, só para reforçar o que foi que eu fiz. Peguei cada valor, vi a quantidade de casas decimais e igualei tanto no numerador quanto no denominador, certo? No dividendo e no divisor. Depois, o que foi que eu fiz? Fiz a divisão final. Repara que aí, tanto na letra A quanto na letra B, nós temos o maior número que eu falo, nesse caso, gente, é em relação à quantidade de casas decimais. É claro que 0,002 é menor que 0,48, tá bom? E 0,007 é menor que 12,95. Nós estamos pegando, no caso, o valor que tem maior número de casas decimais, para poder igualar esse valor e efetuar a divisão. O procedimento realizado está sendo esse, ok? Vamos lá, vamos continuar então. Questão 4. Sabendo que a área de um retângulo é 343,42 metros quadrados e que a sua largura mede 15,4 metros, lembra que na leitura, 15 metros e 4 decímetros, certo? Determine a medida de seu comprimento. Eu coloquei a imagem para facilitar a visualização da questão para vocês. É para que a área, que é a região pintada, a área do retângulo é a base vezes a altura. E aí ele me diz que a medida da largura, que no caso a minha altura aí é 15,4, e quer saber a medida da base, que é o comprimento. Como se a gente escrevesse assim, ó, x. Quando eu pegar esse x e multiplicar por 15,4, tem que dar a área, que é 343,42, certo? Então, para que eu possa descobrir a medida desse outro lado, o que é que eu preciso fazer? Ora, professora, é só pegar a área e dividir por uma medida. Se você pegar a área e dividir por uma medida, você descobre a outra. Não é isso? Então, vamos lá. Esse meu x, que é o valor que eu quero descobrir, vai ser igual a 343,42 dividido por 15,4. Olha aí. Qual é o valor que tem mais casas decimais? Esse que está aqui em cima, tem 2. Vou deslocar 2 casas para a direita e desloco 2 aqui também. Nesse espaço que não tem nada, acrescento um 0. Vai ficar 34.342. Opa, só um minuto. Deixa eu apagar aqui. 34.342
dividido por 1.540. Fazendo essa divisão aqui no canto, rapidão, 34.342 dividido por 1.540. Você vai testando, 1.540 vezes 1, 1.540 vezes 2. Quando você multiplicar por 2 esse valor, você vai encontrar 3.080, certo? Depois você faz a continha em casa. O resto, vamos lá fazer rapidinho, 4, pede emprestado por 4 fica 3, 3 menos 8 dá 5, 3 menos 0 dá 3, 354. Vou continuar a divisão, desce esse 2. 3.542 dividido por 1.540, vai dar 2 novamente, que vai dar 3.080, porque se eu multiplicar por 3 vai passar. Efetuando aqui essa subtração, 2 menos 0, 2, aqui não dá, fica 4, 14 menos 8 dá 6, 4 menos 0 dá 4. Para continuar essa divisão, pessoal, eu acrescento um 0 aqui, só que não tem mais esse 0 lá em cima, nenhum valor para continuar. Então, o que eu faço? Coloco a vírgula aqui, olha. 4.620 dividido por 1.540 vai dar 3. 3 vezes 1.540 dá 4.620. O resto, 0. Prontinho, isso quer dizer que a medida do meu comprimento vai ser 22,3 metros. 22 metros e 3 decímetros. Certinho? Ok? Essa já é uma questão contextualizada que você precisa interpretar para poder resolver. Vamos para a próxima. Questão 5. Um certo número de caixas foi colocado em uma balança. Todas as caixas têm o mesmo peso, 1,5 kg. Se a balança marcou 24 quilos, quantas caixas foram colocadas na balança? E aí, galera, é uma questão que envolve divisão, não é isso? Eu preciso pegar o total, que é 24 quilos, e dividir por 1,5. Certo? Entendido? Ora, se cada caixa tem esse peso de 1,5 kg, quantas caixas foram colocadas na balança? É só pegar o peso total e dividir por 1,5. Bora lá? Vamos aplicar a nossa técnica eficaz para resolver? Nós teremos 24 dividido por 1,5. Como é que a gente faz para eliminar essa vírgula? Só tem uma casa decimal. Multiplica tudo por 10 ou desloca uma vírgula para a direita. Quando eu deslocar uma vírgula para a direita, aqui é 24,0, vai ficar 240, certo? E aí nós teremos 240 dividido por 15. Prontinho, agora é só efetuar essa divisão. 240 dividido por 15. Ó, vou pegar o 24. 24 dividido por 15 dá 1. Vou subtrair aqui. Não posso tirar 5 de 4, peço emprestado para o 2, fica 1, aqui fica 14. 14 menos 5 dá 9. 1 menos 1 dá 0. Posso continuar essa divisão descendo 0? Com certeza. 90 dividido por 15, aí você vai testando. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 45 mais 15, 60. 15 vezes 5, 75. 60 mais 15. E assim vai. Até chegar no 6. Tá pertinho. Porque 75 mais 15 dá exatamente 90, que já é o nosso resultado. Não é isso? 6 vezes 15 dá 90. Tem que ir testando, gente. Não pode ter preguiça de fazer conta, tá bom? Não pode ter preguiça de fazer conta e também tem que saber a tabuada. Se você não souber a tabuada da multiplicação, você não desenrola a divisão. A divisão é uma das operações mais difíceis que tem porque o aluno não quer aprender a tabuada. E tem que aprender. Vocês que estão no 9º ano já tem que saber a tabuada de cor e salteado. Não é para mais ficar fazendo desenhozinho, associando em forma de soma, tem que saber a tabuada. Se você que está me assistindo aí não souber, comece a estudar essa tabuada aí hoje. Sem falta. Todinha. E pede para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia ficar perguntando, para você ir treinando essa tabuada. Porque senão você não vai aprender divisão, tá bom? O gabarito dessa letra C. Vamos para a próxima, que é a última. 6ª questão. Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no qual ela divide por 2 a soma entre a altura e o peso dos funcionários.
Qual é o índice da massa corporal de Juan, sabendo que a sua altura é 1,78 m e o seu peso é 72,3 quilos? Nesse caso, gente, nós só podemos somar metro com quilo, porque ele fala que foi esse índice aí de massa corporal inventado pela empresa. Por isso que a gente vai poder somar, tá bom? É um caso particular aqui, porque nós sabemos que só podemos realizar operações entre unidades de mesma medida. E metro é medida de comprimento, diferente do quilograma, que é medida de massa, tá bom? Nesse caso, a gente pode somar, porque ele está dizendo que foi esse método inventado aí por essa empresa. Então, você vai somar a altura com peso e vai dividir por 2. Vamos lá, então. 72,3 mais 1,78. Professora, o que eu faço nesse espaço que não tem nada? Acrescento um zero. 8. 7 mais 3, 10. 2, 3, 4 e 7. Lembrando sempre de colocar número certinho embaixo do número, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? 74,08. Aí você vem aqui e marca a letra A. Não, se acalme. É esse valor dividido por 2. Pega 74,08 e divide por 2. 7 dividido por 2 dá 3. Vezes 2 dá 6, sobra 1, desce o 4, 14 dividido por 2 dá 7, sobra nada. Esse zero que está aqui, gente, né, para eu poder continuar, não terminei a minha divisão, deixa eu continuar, estou botando o resto zero aqui, peraí, sobra nada. Esse zero que tem aqui, eu trago para cá, ó, junto com a vírgula. Vírgula 0. E aí eu desço esse 8 e divido por 2, que dá 4. Prontinho. 4 vezes 2 dá 8. Agora sim, resto 0. Então a minha divisão vai ser 37,08. Quer conferir, quer ter certeza se está certo ou errado? Faz a prova real. 37,04 vezes 2, que vai dar 74,08, que é exatamente a nossa soma. Então o gabarito dessa letra C. Muito cuidado para não se empolgar e marcar a letra D, esquecer desse zerinho aí, tá bom? Senão o resultado vai ser outro. Combinado? Então, com isso, a gente encerra essa nossa primeira aula sobre operações envolvendo números racionais. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem de fato, tenha dado para clarear mais. Não deixem também de fazer paralelo com as aulas, pessoal, as atividades dos professores propostas. As atividades, elas são essenciais para que vocês tenham a aprendizagem, tá bom? Um beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!